Vamos continuar a nossa meditação em Gálatas 3. Sabei, pois, que os que são da fé, versículo 7, são filhos de Abraão. Ser filho de Abraão não é pouca coisa. A promessa que há sobre a semente de Abraão é sobrenatural. A Bíblia diz que a semente de Abraão seria poderosa na terra, possuiria as portas de seus inimigos. E o profeta nos mostra que essa profecia extraordinária, essa promessa se cumpriu com a semente de Abraão. Possuíram as portas do fogo, como foi o caso dos jovens hebreus lá na Babilônia. Venceram a fúria de leões, como foi o caso de Daniel, outra semente de Abraão. Os mares se abriram diante dessa semente, muralhas caíram diante dessa semente. Ser semente de Abraão é realmente viver no sobrenatural. Muitas pessoas não estão vivendo nesse plano em que a semente de Abraão deveria de estar vivendo, o plano sobrenatural. Estão vivendo vidas derrotadas, vidas completamente naturais, vidas fracassadas, nada convidativas, desejáveis. Mas você precisa entender como as coisas no Evangelho funcionam para se erguer ao nível e viver naquele nível bíblico e nada menos do que isso. E como somos filhos de Abraão, sabei, pois, que os que são da fé. No versículo anterior, Paulo disse que Abraão creu. E por causa de ter crido em Deus, foi justificado por essa fé. Então ele diz, os que são da fé. Está falando de nós, os que creem em Deus como Abraão creu e alcançaram justiça imputada como Abraão alcançou. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. O que seria o Evangelho segundo o que Paulo diz aqui? Anunciou primeiro o Evangelho, as boas novas a Abraão. O Evangelho é esse justificar pela fé os gentios. O Evangelho são as boas novas de que o homem pode ser declarado justo diante de Deus, os gentios, né? Podem ser declarados justos diante de Deus pela fé. A isto o apóstolo Paulo chamou de o Evangelho. E o Evangelho, ou o privilégio de ser declarados justos por crer no Senhor Jesus, essas boas novas, esse Evangelho, traria esse resultado: todas as nações seriam benditas em ti. De sorte que os que são da fé, mais uma vez a mesma expressão, né, a do versículo 7, os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, por que sou bendito? Porque sou um crente como Abraão foi crente. Isso me torna bendito. E quando nós somos abençoados, somos benditos, nós temos um poder
sobrenatural agindo de maneira positiva em nossas vidas. Estou me referindo ao poder de Deus. Porque isso é ser abençoado. Assim como ser amaldiçoado é ter um poder sobrenatural agindo de maneira negativa em nossas vidas. O Evangelho foi definido por Paulo aqui como o privilégio de alcançar a justificação pela fé, ou seja, de ser considerado, declarado justo aos olhos de Deus pelo fato de termos crido no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fé nos torna justos, torna os gentios, que somos nós, justos. Essa fé nos torna benditos e põe um poder sobrenatural agindo em nosso favor de maneira positiva, e essa fé nos torna filhos de Abraão, com a promessa poderosa de que possuiríamos as portas de nossos inimigos. O Evangelho é algo muito poderoso.